Mais uma vez estamos aqui juntos, você que nos acompanha aí nesse canal. Dessa vez estamos em meio à natureza, né? Você vai ouvir aí um som diferente de pássaros, da natureza em si, né? E quando a gente fala de Deus em meio à natureza, realmente é um momento assim único, né? E quando nós estamos nessa série sobre o Apocalipse, descobrindo, né, que o Apocalipse, já a primeira lição fala um livro aberto, né? Então, vamos juntos mais uma vez estudar a palavra de Deus. E como sempre nessa série nós vamos ter o nosso amigo, professor aqui, Rogério, né? É aquela metodologia. Eu sou um representante de vocês aqui. Eu pergunto e o Rogério, à luz da palavra de Deus, ele vai responder. Nós temos um guia aqui, uma lição que está nos guiando, mas a resposta vem da palavra de Deus. E nesse momento, como sempre, vamos pedir a direção de Deus para, ao abrirmos a sua palavra, não somente entender, mas sentir o desejo de colocar em prática nas nossas vidas. Vamos pedir que o Rogério ore conosco. Olá, então vamos orar. Ó Deus, te louvamos pela tua bondade e amor, pelo privilégio, oportunidade, liberdade que ainda temos de falar da tua palavra assim abertamente, usando o canal, usando essa ferramenta importantíssima que é a internet. Tu venhas estar agora com os nossos estudantes, que o teu Espírito esteja abrindo suas mentes para o entendimento e que tu esteja conosco também, que ao transmitir nós possamos falar pela tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos aqui na segunda lição, né? E a segunda lição de hoje tem por título o personagem central do Apocalipse. Interessante, né? O Apocalipse, ele tem um personagem que toda a história, toda a narrativa do Apocalipse gira em torno dele. E não poderia ser outra pessoa. Essa personagem central é Jesus Cristo. E como o Apocalipse descreve Jesus? Aí a primeira pergunta, Rogério. É interessante que o Apocalipse ele dá detalhes da pessoa de Jesus Cristo. Parece que a roupa, algumas coisas assim. Nos fala aí, Rogério, como o Apocalipse descreve o Jesus para nós. Então vamos para o texto. Vamos ver o que a Bíblia fala desse personagem. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 16. Vai aparecer aí no vídeo para vocês também. Mas vamos ver. Então o texto diz assim. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando me vi 7 candeeiros de ouro. Entre eles, candelabros. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Uma figura assim, que se nós víssemos hoje era meio assustadora, né? Mas naquele ambiente que João estava, e na expectativa que ele tinha, já que a revelação tinha chegado a ele, e eu penso que João estava com o coração muito alegre por esta revelação. Ele já tinha passado pela experiência de 3 anos e meio com Jesus, teve a ressurreição, teve todo aquele negócio lá de eles estarem com medo dos judeus, e depois Jesus ascende ao céu, tinha a saudade,
que só a revelação de Jesus, através de visões, aquilo preenchia de alegria o coração de João. E agora ele olha Jesus numa outra característica, porque ele tinha visto Jesus aqui, o filho do carpinteiro. Ele tinha visto Jesus aqui andando junto com eles, com os pés sujos de barro, com as vestes, as barras das vestes sujas de barro. Agora ele tem uma visão de uma outra perspectiva. Parece que este ser que se apresenta a ele, parece assim alguém majestoso, alguém que é autoridade, né? Portanto, o texto começa dizendo lá que ele viu, era gente. Ele não viu um extraterrestre, ele viu gente, porque ele diz, era um como filho de homem. Filho de homem é gente. Ele viu gente, ele viu uma pessoa, e essa pessoa estava vestido como autoridade, estava vestido como rei. Ele vê os detalhes disto, e estes detalhes ele transparece. Então, o que eu quero dizer é que Jesus é alguém próximo de nós, mesmo que ele seja autoridade. Mas antes de ele ser toda essa autoridade, ele foi gente como nós. Ele está aqui perto da gente, horizontalmente, e agora em cima, acima de nós. Porque enquanto ele esteve aqui, ele foi gente. Por isso a Bíblia fala que ele encarnou. Agora João vê a autoridade desse ser. E para surpresa dele, porque o texto começa dizendo que ele voltou-se para ver quem estava falando com ele, e ele vê a presença daquele que ele dispensou tanto amor, porque João era tido como o discípulo amado, né? Então ele vê a roupa dele e vê que era uma roupa que chegava aos pés, era uma roupa decente, era uma roupa de alguém importante. Ele vê que esta roupa tinha seus adereços num cinto de ouro, riqueza. Ele vê que os cabelos dessa pessoa eram cabelos como lã branca. Isso denota experiência, isso denota alguém que se deve respeitar, né? A Bíblia tem um termo que chama de cães, suas cães, o cabelo branco, né? Experiência. Seus olhos como chama de fogo penetram, assim como eram os olhos de Jesus. Não era uma pessoa diferente que ele estava vendo, ele estava vendo alguém que ele tinha afinidade, né? Ele vê, porque Jesus, quando ele fitava os olhos numa pessoa, isso penetrava dentro da pessoa, ele lia a pessoa nos olhos. Por isso, Mateus capítulo 6, ele diz assim, olha, os olhos são a lâmpada do corpo. E naquela época, como não tinha energia, a lâmpada era acesa com fogo, né? Era uma lamparina para os nordestinos, era um candeeiro para o pessoal do sul, tá entendendo? Então ele vê os olhos de fogo, aí ele vê os pés firmes como uma fornalha. Quando ele falou, era como se um rio tivesse reverberizando as palavras. Eu imagino essa voz como uma voz que, se não tocava, deixava no mínimo emocionado. Então João, emocionado, via e ouvia agora. E ele, quando ele fixou os olhos, ele olha o rosto desse personagem. Era tão resplendoroso, tão iluminado, que ele compara como o sol. Este é o personagem central do Apocalipse. Interessante, queridos, é que no Apocalipse capítulo 3, no versículo, mais especificamente no versículo 5, ele fala de livros que tinha lá no julgamento. Ele olhou e viu uns livros lá. E tinha um livro que tinha 7 selos. Uhum. E na visão de João, ele olhou e viu que ninguém era capaz de abrir aquele livro. E ele chorou. Conta essa história aí pra gente aí, Rogério. Quem foi a única pessoa capaz de abrir esse livro? Este livro que o Apocalipse fala, é o livro da vida. Nesse livro deve estar registrado o nome de todas as pessoas que aceitaram a Jesus. Não somente aceitaram, mas aquelas que se esforçaram para viver uma vida com Jesus. Que decidiram esquecer tudo que ficou para trás, começar uma nova vida
E o nome destas pessoas está resguardado, está guardado. Isso é tão especial para Jesus que ele guarda como se fosse uma grande preciosidade. Disto, Salmos fala que os anjos do Senhor guardam estas pessoas e os livra. Deus tem apreço por isso. E aí nesse livro está lá 7 selos. Mais à frente a gente vai ver com mais detalhes a respeito deste livro. Mas o que eu tenho para falar nesse momento desse livro é que o responsável por abrir o livro, que tem autoridade, e eu vou falar agora uma propriedade, eu vou falar de uma palavra que eu já comecei, é propriedade, porque ele comprou. E essa questão de ele comprar é que lhe dá direito de abrir esse livro. Eu vou fazer a comparação com os livros do passado. Os livros do passado não eram assim como a gente vê hoje, encapados, folhas por folhas, fixadas pelo dorso. Não tinha isso. Então era rolo. Então assim, havia o costume de cada documento era lacrado com uma quantidade de selos. E o documento que era lacrado com 7 selos era um documento que mais parecia com um testamento, com algo que vai ter valor em algum momento, que era bem guardado e só uma pessoa poderia abrir, que era a pessoa que tinha direito disso, né? Era a pessoa que sobrou para ela. Ninguém mais pode ter esta propriedade. Então era como se fosse um título de propriedade. E agora eu quero me reportar ao início da criação. Deus fez o homem e colocou no jardim, está lá em Gênesis 2,15, para o cultivar e o guardar. Então o homem passou a ser o proprietário do planeta. Uma vez proprietário do planeta, ele tinha a responsabilidade de não entregar o planeta para ninguém. Mas infelizmente veio a tentação e ele caiu na tentação, comeu do fruto proibido, e então ele passa a propriedade do planeta para Satanás. Satanás agora tem o direito dessa propriedade. Mas Pedro, em uma de suas epístolas, ele diz assim que tem um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então houve ali uma negociação. A negociação era: eu compro o planeta, eu compro o homem. Deus se apresentou e, tendo Satanás agora a propriedade legal do planeta, então eles fazem um acordo. E o acordo era: o Filho de Deus encarnaria e morreria. E assim pagaria o preço pelo planeta e pelo homem. E aqui está, neste livro, aqui está o final dessa negociação. Porque Jesus veio e pagou. Só que tem uma coisa interessante, ele pagou pelos pecados de todos, mas eu não havia nascido, você não havia nascido, Simão não havia nascido nessa época. Então o que é que Jesus faz? Jesus pega e diz assim: olha, calcula os pecados do povo do dia que eu vier à terra morrer para trás, e calcula o pecado do povo do dia que eu vier para frente. Então ele calculou os meus pecados e já pagou por isso. E este selo aqui é apenas o retorno de propriedade para as mãos do Senhor, daquilo que ele nos comprou com seu sangue. De uma certa forma, Rosério, você até já respondeu essa pergunta, a terceira pergunta de hoje. Mas eu queria que tu fosse assim, mais, reforçasse o que qualificou Jesus como a única pessoa no céu e na terra. Só a única. Diz que até ele chorou, quando João disse que chorou, quando viu, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém era digno de abrir aquele livro. Mas teve como você respondeu a segunda pergunta, Jesus Cristo. Mas o que o qualificou? Eu vou ser lúdico agora. Vou contar uma parábola, não aconteceu exatamente, eu não tenho informação se aconteceu novamente, exatamente, mas
eu ouvi há muitos anos uma história de um garoto que queria ter um barquinho. E no fundo da sua casa, como aqui do lado nós temos um açude grande, não dá para ver no vídeo, mas bem aqui do lado tem um açude grande. Então, você imagina uma criança com uma propriedade assim, água perto, ele quer brincar. E quem de nós não fizemos um barquinho de papel, né, para brincar no tempo de chuva? Então ele fez um barquinho, ele pegou, cortou umas madeiras e esculpiu um barquinho bonito. E aí ele foi brincar com esse barquinho. E colocou no açude, no barquinho, e tinha o sangrador do açude, e a água era corrente. E aí deu uma chuva e ele, escapou da chuva, saiu correndo e esqueceu o barquinho no açude. E a correnteza levou o barquinho dele. E aí a chuva passou, que ele chegou próximo do açude para ver onde estava o barquinho, tinha perdido o barquinho. Então ele perturbou o pai, e o pai foi com ele, acompanhando o açude por onde a água corria, até que ele achou o barquinho enganchado em uns galhos que estavam à beira desse sangrador. E aí quando ele pega esse barquinho, ele olha para o barquinho todo cheio de felicidade e diz assim: agora tu é meu 2 vezes. Uma porque eu fiz, a outra porque eu te resgatei. Então, isto qualificou Jesus para abrir o livro, visto que o livro é o livro da vida, visto que neste livro está o nome dos filhos de Deus. Então, esse é o título de propriedade e a propriedade que está registrada neste livro. Ele tem que saber quem é a sua propriedade. E daqui a algumas lições a gente vai saber o que marca aqueles que são a sua propriedade. Qual é o selo que ele usa para marcar essa sua propriedade. Então, isso qualifica ele. Porque uma vez ele nos fez, ele nos criou. Ele pegou do barro e soprou nas narinas do boneco de barro que ele fez e deu vida a este boneco. Este boneco cresceu, esse boneco evoluiu. A partir da criação, e aí agora tomou decisões fora da vontade dele, achando que isto é evolução, né? Ser mais sábio, ser mais inteligente do que Deus, e agora ele vem para resgatar esse homem, mudar a mente do homem, para adequar esta mente igual à sua mente, e aí sim ele diz: agora estes eu posso escrever o nome aqui, porque eles pensam como eu penso, andam como eu penso, comem como eu como, eles fazem tudo o que eu faço. Queridos, na vida a gente encontra aí uma palavra chamada motivação. Motivação, o nome da palavra, é a junção do motivo com a ação. Então, Rogério, qual foi o motivo, ou o que motivou Jesus Cristo? Essa é a nossa quarta pergunta de hoje, que o povo quer saber. Qual foi o motivo que levou a Jesus Cristo fazer essa ação, morrer, né, por nós e, consequentemente, se tornar o personagem central, não só do Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus? Isso. Qual foi o motivo? Então vamos ler um texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, segundo aqui o nosso guia de estudo. Então o texto diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e o poder para todo sempre. Amém. Eu li o versículo 6 junto, né? Mas o 5 ele é esclarecedor, porque ele diz que o que motiva isso é o amor. Eu queria rápido falar um pouco disso, amor. O amor, em seu conceito
eu acredito que hoje está muito banalizado para me comparar este amor que está descrito aqui no Apocalipse. Porque amor, a gente sente amor hoje só por quem nos pode fornecer algo em troca. Hoje é muito difícil a gente continuar gostando de uma pessoa que nos fere. Hoje é muito complicado a gente amar. Então o conceito de amor hoje é aquele entre casal, porque há uma troca, né? Deveria ser muito mais sublime, muito mais alto, muito mais forte este sentimento, né? É um sentimento que perdoa, é um sentimento que não leva em conta ofensas. Dentro desse sentimento tem algo que a Bíblia chama de longanimidade, que é paciência em suportar ofensa, visto no ambiente que nós vivemos, porque o ambiente que nós vivemos é um ambiente de muita violência. Hoje em dia a maioria das coisas a gente acha que resolve no grito, na força. Então, o conceito de amor aqui, que Deus nos ama, que Jesus nos ama, é justamente esse, que mesmo que você não queira, ele insiste, mesmo que você tenha tempo para isso, ele está lá lhe insistindo com você. Este é o amor que mesmo que você o ofenda, praticando coisas que não é de seu agrado, mas ele está lá ainda, te dando mais chance, te dando mais oportunidade. É um amor muito mais alto de conceito do que o nosso conceito. Então isto motivou, porque ele nos criou. Ele nos criou. E, gente, se tem uma coisa que a gente dá valor, é aquilo que a gente conquista com muito suor. O que vem fácil, vai fácil porque a gente não viu, não valorizou, né? Não valoriza, né? Não valoriza. Então, esse amor de Deus, ele valoriza, porque veio de suas mãos, teve todo um trabalho. E, antes disso, vem, porque a gente não pode falar do Apocalipse sem falar nesse contexto, vem a guerra. E ele não quer perder esta guerra. Para não perder esta guerra, ele é capaz de dar a sua vida. Ele foi capaz de dar a sua vida, ele deu a sua vida. Isto é a força motivadora. Certo. Rogério, agora tem um detalhe, que esse personagem central do Apocalipse, que é Jesus Cristo, que estamos estudando nessa segunda lição dessa série, diz que ao ele morrer, ele morreu em nosso lugar. É a quinta pergunta que eu quero fazer. Como é que é isso? Ele morreu em nosso lugar? Nos ajuda aí, baseado na palavra de Deus, como é que é isso? Então, é só a gente lembrar do Gênesis. Lá no Gênesis, quando ele diz para Adão e Eva não comerem do fruto proibido, ele diz assim, a consequência deste ato: no dia em que deles comerdes, certamente morrerás. Então é assim, gente, uma ação, ela geralmente produz uma reação. A ação produz uma reação. Eu gosto de exemplificar isso com uma tomada. Você tem uma tomada lá e a tomada passa corrente, passa a energia. E todos nós já passamos por isso. O pai chega para o filho e diz, filho, não coloque o dedinho aqui porque isso dá choque. Isso dá choque, não põe o dedo aqui, não põe o dedo aqui, não é para mexer aqui. Em energia não se mexe. E aí a criança vai, teima, leva o choque. É inevitável. Se passa a corrente por ali, é inevitável levar o choque. O pai deu uma ordem, o filho desobedeceu. O pai pode até perdoar, mas a consequência de se mexer na energia é o choque. É imediato a consequência do choque. E quando houve essa proibição de Deus, Deus estava prevenindo o homem da consequência próxima, da consequência inevitável do ato. Só que o amor de Deus foi tão grande que Deus não queria que o homem morresse.
ele proveu um meio para que o homem continuasse vivo. Porque segundo a lógica era, comeu, morria logo. Mas o homem comeu, ficou um tempo ainda para pensar no que ele fez, teve a oportunidade de ir buscar o Senhor primeiro, mas esperou que o Senhor chegasse, o Senhor chegou, buscou ele, Deus foi que procurou o homem, e uma vez procurando o homem, ele disse, eu não quero que vocês morram. O texto de Gênesis, ainda no capítulo 3, diz que Deus, ele fez roupas para Adão e Eva, justamente desta providência para que o homem continuasse vivo. Então, um cordeiro foi imolado por causa do pecado. Então eu queria citar Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. É aquilo que é inevitável. É a consequência natural do ato, né? Hebreus 4, verso 15, ele diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. Porque ele se apresentou, ele foi o cordeiro que tinha sido morto, mas ele não deveria ficar fora da tentação do pecado. Romanos capítulo 12 diz assim, portanto, como um só homem entrou o pecado, como por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, da mesma forma o pecado poderia ser tirado. Se por um homem entrou, por um homem seria tirado. Então Jesus veio, um homem veio e passou por todas as tentações que o homem passou, resistiu todas essas tentações e morreu pelo pecado deste homem. Se Jesus tivesse pecado em alguma coisa, ele seria desqualificado para este trabalho, para esta obra, né? E 1 Coríntios 15, verso 3, diz que Cristo morreu por nós, né? Nesse caso, Rogério, quando nós aceitamos a morte substitutiva de Deus, ou seja, no nosso lugar, quando nós aceitamos, logo no início do Apocalipse diz que nós temos outro privilégio. Que privilégio é esse? Já estamos aí na pergunta de número 6 de hoje, desse tema de hoje, que é o personagem central do Apocalipse. Então, qual é outro privilégio que nós temos aí? Ele nos fez componentes do seu reino. Isso é fantástico, né? Nós somos agora, o texto de Apocalipse capítulo 1, 6 diz assim, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus o Pai. Eu vou contar outra experiência aqui. Eu li isso há muitos anos atrás. Havia um escravo chamado Francisco. E Francisco era um homem zarrão. E ele estava lá à venda porque nenhum fazendeiro queria ele, porque ele era revoltado e não ia trabalhar e dava muito trabalho nas fazendas. E tinha o Antônio, que era um fazendeiro, e chegou lá na feira de escravos e olhou e logo se interessou. Só que quando o Francisco começou a falar e disse que não ia trabalhar e não adiantava comprar ele lá na feira e tudo, e aí o Francisco se interessou mais por ele ainda. E aí o preço do Francisco era muito baixo, porque ninguém queria. Quem é que quer um escravo revoltado? Não vai trabalhar, ainda vai infectar os outros com suas ideias. Então, o Antônio comprou o Francisco. E o Francisco foi logo dizendo, não, eu não vou trabalhar, e pode até me comprar, mas eu vou me sentar e ninguém... E aí a primeira coisa que o Antônio fez foi tirar as correntes. Aí o Francisco tomou um susto. E aí o Antônio subiu na carroça e convidou o Francisco para sentar do lado. E aí o Francisco hesitou, não, eu vou caminhando. Não, sente aqui, não, você não vai caminhando não, você já passou o tempo todinho aí em pé, aí, sofrendo nesse sol quente. Aí, não, venha descansar, sente aqui. E aí o Francisco sentou aqui do lado dele. E eles foram para a fazenda. E chegou na fazenda, e os outros escravos foram e cumprimentaram o Francisco, e o Francisco ia se direcionando para a senzala, e o Antônio, não, você não vai para lá não,
eu preparei um quarto aqui, você vai ficar num quarto aqui comigo. E aí o Francisco já estava todo quebrado, os seus argumentos, a sua força toda quebrada. E aí quando foi à noite, na hora do jantar, o lugar do Francisco estava preparado à mesa, assim como muitos outros escravos. E aí depois do jantar, a melhor comida que tinha, o Francisco chega para o Antônio e diz assim: agora eu quero ser seu escravo. Mesmo que você não me queira mais pelo meu jeito, mas eu vou ser seu escravo voluntário. Quer dizer, nós não somos escravos de Deus, porque escravo ele é limitado a certas coisas, e Deus nos dá liberdade para tudo, né? E o texto diz agora aqui que ele nos traz para o seu reino, porque ele nos conquistou pelo amor, foi o que nós respondemos agora há pouco. Agora, Rogério, nós estamos falando do personagem central do Apocalipse, mas a gente precisa conhecer mais sobre esse personagem central. Nós estamos na pergunta de número 7 desta lição maravilhosa, que estamos conhecendo o personagem central. E desde quando existe o nosso personagem central, que é Jesus Cristo, né? Desde quando ele existe? Eu vou responder com o texto de João capítulo 17, verso 5. Olha que texto bonito, fantástico. Ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A gente está falando aqui de um elemento que nós temos um conceito muito finito para ele, que chama eternidade. Salmos capítulo 90 diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele parece que faz uma multiplicação da eternidade. Ora, se a eternidade já é muito grande para caber no meu entendimento, imagina você, ela multiplicada de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, o personagem central do Apocalipse não foi alguém que teve um ponto inicial. Não é alguém que nasceu, foi criado, né? Começou a existir a partir do nascimento, é isso que eu quero dizer. Ele não começou a existir a partir do seu nascimento. Antes de ele nascer, ele já era, né? Eu costumo dizer que no momento em que Deus encarnou, ele vestiu uma roupa. E eu acho isso tão bonito, porque assim, você imagina que João estava vendo esse personagem central ali, olhos de fogo, roupa talar lá embaixo, pés de bronze como numa fornalha, cintos de ouro, voz como de muitas águas. Não é alguém de uma matéria inferior, mas ao mesmo tempo porque ele é um como filho do homem. Isso que é a glória, a beleza, que é Deus, ele entrou dentro de um invólucro, dentro de um recipiente, e ele pegou toda a sua glória, compactou e colocou limites para ficar dentro daquele invólucro, porque se rompe esse invólucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que ele habita numa luz inacessível que ninguém jamais viu ou pode ver. Gente, morreria muita gente se Deus se aproximasse. Então ele pega e se compacta, se condensa e fica dentro daquele invólucro por causa de uma motivação: amor. Olha o valor que nós temos diante do universo, olha o valor que nós temos diante do pecado, olha o valor que nós temos diante de Deus. Rogério, de uma certa forma tu já até respondeu a 8ª pergunta, mas eu queria que tu especificasse mais uma vez. Antes de Jesus, o nosso personagem central do Apocalipse, e antes dele se fazer homem, né, para a gente poder entender até o Deus triuno, né, antes o Deus Pai, porque ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Antes desse personagem central, Jesus Cristo, se fazer homem, como era que era a sua natureza? Eternidade, né? Que tá difícil da gente entender, porque a gente sabe de início e fim, né? Gente, disso eu quero falar o seguinte: o que a gente pode medir, a gente sabe o tamanho. O que a gente não pode medir
não existe trena para medir, comprimento para medir, só existe uma alternativa: fé. Fé. Para tudo eu preciso ter, para tudo que não é palpável eu preciso ter fé. Para tudo que não se comprovou, eu preciso ter fé. E a fé me comprova isso, porque preenche os vazios que eu tenho, né? Então, eu preciso de fé para crer nisto. Jesus, antes de nascer, eu nem vou dizer era, eu vou colocar no presente, porque a eternidade é um negócio tão fantástico que o símbolo do infinito, para nós, é um 8 assim, deitado. Então, para que a gente pudesse entender, é como um círculo. Um círculo não tem começo nem fim, né? Não tem começo nem fim. É assim, a natureza de Deus é uma natureza de divindade. Veio do próprio Pai de Deus. É algo eterno. Eu não tenho palavras para dizer o tamanho dessa eternidade e nem para fazer entendido isto que é algo excepcional para uma mente tão pequena. É isso aí, pelo jeito nós vamos entender só lá no céu, né? Numa sua totalidade. Mas a certeza que nós temos é que, embora seja uma natureza divina, algo sem entendimento, mas é algo que pode ser entendido no ato de se condensar, usar um invólucro, a carne humana, se encarnar e vir e morar na eternidade. Olha o ato. E aqui a gente tem a noção do que é Deus. Quem não tem essas características não pode ser Deus na totalidade da palavra. Ele vai ser incomparável, esdrúxulamente, porque você decide o colocar como Deus. Mas, de fato e direito, você precisa ter essas características. Rogério, baseado na Bíblia, na palavra de Deus, desde quando existia esse plano de que se o homem que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, caísse, Jesus Cristo viria resgatar? Desde quando existe esse projeto, esse plano? Muito bem, eu citei esse texto ainda há pouco, e eu esperei para dar esse texto agora, né, para o momento da pergunta. Ele está registrado em 1 São Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Vamos ler, eu estou com o texto aberto aqui. Então diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. O que vem de pai e filho, vocês não foram comprados com coisa palpável, prata, ouro. Aí ele continua dizendo assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, porque este era o costume de se lavar pecado. Eu levava um cordeiro, transferia o meu pecado simbolicamente para o cordeiro e matava o cordeiro, imolava o cordeiro, sangrava o cordeiro, e esse sangue servia de símbolo para a purificação do meu pecado. Aí ele diz assim: e isto foi conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Quer dizer, antes que o homem viesse a pecar. E é aqui que eu quero parar um pouquinho para falar disso. Deus não é culpado do homem ter pecado. Ah, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele colocou a árvore da ciência do bem e do mal lá no jardim? Não, ele sabia que o homem ia pecar. Isso é óbvio para o conceito dele de eternidade, que ele não tem uma parada no tempo, ele é princípio e fim, então ele circula nesses dois pontos, se é que existe, assim, né? Ele circula no meio do tempo por onde ele quer, como ele quer, porque ele é eterno. Este é o conceito da eternidade, né? Então, mas se ele sabia, por que ele colocou lá? Não, é justamente isto que prova a liberdade que eu tenho, de querer ele ou não. A liberdade é esta, ou eu quero Deus ou não. Se eu não quero Deus, então eu procuro outra coisa. Agora, ele fez previsão
para isto. Ah, tá lá. Se ele comer do fruto, vamos logo bolar um plano aqui para redimir, porque eu gosto demais do homem, eu amo demais o homem, não dá para me perder ele não. Tá entendendo? Aí que a gente vê a grandeza, o que é de brilhante nesse Deus fantástico. Mesmo que ele não tenha, por causa da liberdade, como privar o homem de comer de frutos proibidos, ele providenciou um meio. E este meio foi providenciado bem antes de ele ser criado. Então tudo já era um propósito. Ele já tinha tudo delimitado. Se acontecer isso, eu tenho aqui. É como a gente vai numa estrada. E aí, nós homens gostamos de velocidade. E aí a estrada está boa, a gente aperta o pé. Mas a gente tem um plano de contingência. Se aparecer algo de surpresa na rua, tem freio de mão, tem o freio, tem a redução da marcha. A gente tem opções. Plano A, plano B, né? Justamente os planos para que evite uma colisão, para que evite uma desgraça maior. Estamos chegando ao final, essa é a última pergunta dessa lição, desse momento. E a última pergunta ela é interessante. Quão abrangente é essa capacidade desse plano de salvar o homem? Porque tem gente que diz assim, será se vai me atingir? Será se eu posso aceitar esse plano? Será se esse plano é só por bonzinho? É só para os que são crentes? É só para os que têm limite de pecado? Diz, não, eu fui longe demais, eu pequei demais. Então Jesus Cristo, o personagem central, mesmo com todo esse poder, talvez não vai... Como é que é isso? Tem limite? Esse plano de salvação, assim, qual é a abrangência dele? Vamos para o texto? Vamos deixar a Bíblia responder, porque o nosso negócio aqui é a Bíblia respondendo ela mesma. A gente não precisa estar achando artifício para explicar a Bíblia, deixa que ela explique ela mesma. Então, Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Então, o texto diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Não tem um limite. Eu posso ter pecado quanto for. Eu posso ter sido um adúltero, eu posso ter sido um ladrão, eu posso ter sido um estuprador, eu posso ter sido o pior ser humano da face da terra. Esse amor me abrange. Esse amor chega a mim. O texto é claro em dizer assim, ele é capaz de salvar definitivamente. Quem? Quem? Ele diz assim, aqueles que por meio deles se aproximam de Deus. Porque amigos, o pecado é o caminho inverso disso aqui. Se para salvar a gente precisa se aproximar dele, então o caminho inverso qual é? Se afastar dele. Quando eu me afasto de Deus, isto é pecado. Isto é pecado. Porque estando distante da proteção divina, nós estamos suscetíveis a qualquer tentação e a qualquer ataque do inimigo de Deus. Então, para que o que Deus quer é que a gente não fique em área aberta nesta guerra. Se a gente ficar na área aberta, o inimigo vem e vai nos atingir. Mas se nós nos aproximarmos de Deus, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que estão mais próximos de Deus. Ele é capaz. Então, se existe um pecado imperdoável, que ainda nós vamos tratar nessa série, este pecado é afastar-se de Deus. É não aceitar a volta, não aceitar a aproximação, né? Não aceitar esta aproximação que é o plano da salvação. Diz até na palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Queridos, chegamos ao final. A próxima lição vai ser o grande traidor. Então nós precisamos conhecer o inimigo, porque o personagem central do Apocalipse é Cristo, como acabamos de aprender. Mas nós temos também no Apocalipse fala do inimigo, o grande traidor. Então é a terceira lição, não perca essa terceira lição, certo? Na próxima semana vai estar aí. E lembre-se, durante a semana
Você pode aí agora botar a pergunta, alguma dúvida que surgiu dessa lição, coloque aí, tem o e-mail aí que está aí, você coloque, pergunta que nós vamos responder durante a semana aí, através do e-mail. E também lembre-se, gente, vamos divulgar isso. E é aquela sempre que eu digo, de graça dar, de graça receber. Nós temos que pregar. E tem gente que diz assim, eu não sei pregar. Quem foi que disse que você só prega se souber pregar? Agora não tem mais desculpa. Você pega esses vídeos, né, e compartilha, certo? Pede para seus amigos, a pessoa que está em dúvida, que quer saber sobre o Apocalipse, assinar esse canal que está aparecendo aí. Porque essas lições vão estar lá, vão ficar lá. E a pessoa pode assistir a qualquer momento, qualquer hora. Hoje não tem desculpa mais de você dizer, eu não conheço. Você não conhece se não quiser. Então hoje o Apocalipse está aqui à disposição de vocês. Inclusive tem também, você poderá responder a lição, né, Rogério? Como é que eles fazem isso aí? Vai aparecer aí na descrição do canal, lá no Mostra Mais, o link que você vai poder ver esta lição na íntegra. Do jeito que está no nosso guia de estudo, e você vai ter a oportunidade de ter as opções de responder cada pergunta com os textos, onde está as passagens bíblicas que nós baseamos nesse momento de conversação, nesse momento de estudo. Aí embaixo do canal, lá no Mostra Mais, você vai clicar lá e vai estar lá a descrição com o link. Tá, esse certificado que no final das lições do curso que você vai receber, é obrigado você responder essas lições. Não é só assistir. Mas é entrar lá e responder, e aí te dando tudo ok, no final você vai receber o certificado pelo e-mail, através do seu e-mail. Então, queridos, muito obrigado, foi muito bom, e vamos agora finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por essas orientações que Ele nos deu através da sua palavra, nos mostrando quem é o personagem central do Apocalipse. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós conhecemos o personagem central do Apocalipse e que possamos aceitar Jesus Cristo como o personagem central da nossa vida. É esse o nosso grande objetivo, o nosso desejo. E essas pessoas que estão escutando agora, que elas possam não só aprender, como aprendemos hoje, que Jesus é o personagem central do Apocalipse, mas que elas possam aceitar agora, nesse momento, Jesus como o personagem central daqui para frente de cada vida, de cada pessoa que está nos escutando nesse momento. É esse o nosso desejo, é esse nosso sonho, e que esse personagem central volte logo para nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Então logo, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima lição. Até logo, gente. Tchau.